Bem, acabamos de ver então o item 2.2, que diz respeito à vibração forçada com amortecimento quando nós temos o movimento da base. Esse assunto, esse caso, né, ele fez surgir um conceito importante, que é a transmissibilidade, o conceito de transmissibilidade, e nesse caso, transmissibilidade de deslocamento, que é a razão entre o deslocamento da massa e o deslocamento do suporte da suspensão, amortecedor mola. Vimos aqui alguns detalhes importantes nesses gráficos, principalmente nesse aqui, que são os gráficos de módulo e fase da transmissibilidade de deslocamento. Bem, existe também um outro conceito importante que é irmão desse conceito de transmissibilidade de deslocamento, que é a transmissibilidade de força, tá? Que é o assunto do item 2.3, o TF. Bem, a transmissibilidade de força, logicamente, ela vai estar relacionada à razão da força transmitida, ou seja, da força que efetivamente chega à massa, né, ou ao suporte da suspensão, dependendo em função da força, né, de entrada, né. Então, novamente, nós temos os dois casos: a força aplicada e com a base fixa, que é o equivalente ao primeiro dos subcasos, né, dos casos do item anterior, e sem força aplicada e com a base móvel. Então, nós vamos ver um e vamos ver o outro, e o nosso interesse aqui vai estar em determinar, né, em aprender a quantificar qual é a força que está transmitida. Então, como eu já tinha mencionado no vídeo anterior, quando a gente viu a questão da transmissibilidade de deslocamento, né, onde a gente estava preocupado ali com o deslocamento no caso, né, sempre o deslocamento máximo da massa em relação ao deslocamento máximo do suporte. Então, nesse caso, esse conceito surgiu porque nós estávamos no caso em que não havia força aplicada e sim o movimento do suporte. Esse caso ele está relacionado diretamente à questão do isolamento, né? Isolamento de vibrações, né? Mas como se trata da transmissibilidade de deslocamento, ele está muito ligado à questão do isolamento com foco no conforto, né? No conforto, certo? Agora, a gente vai ver o mesmo conceito, né, de transmissibilidade, só que agora relacionado à força transmitida. Então, a gente vai estar relacionando a força transmitida, né, com a força aplicada. Tá? Então, a força máxima transmitida com a força máxima aplicada. Esse caso também vai estar relacionado ao isolamento, porque quando a gente está falando de transmissibilidade, a gente está falando o quanto a suspensão ela transmite de vibração, né, de um lado para o outro, né? Ou seja, ou transmite da força aplicada na massa na direção, né? Seria assim: aqui você tem a massa, aqui você tem a mola, aqui você tem um amortecedor e aqui você tem uma superfície fixa. Então, se você tem força externa aplicada, né, a massa vai se mover, né? A massa vai se mover aqui, direção x, no x de t, e vai pressionar a mola e o amortecedor. Então, o que vai acontecer na superfície onde eles estão em contato? Vai chegar aqui a força da mola e a força do amortecedor.
Tá? E essa força aqui é que vai ser a força sentida por essa superfície. Né? Então, se essa superfície é uma superfície, é o piso, essas forças podem ter um determinado tipo de implicação. Mas se essas forças forem um outro corpo, né, as implicações são outras. De qualquer maneira, são forças, são esforços mecânicos que vão gerar o quê? Vão gerar tensões mecânicas, né, tensões mecânicas cíclicas, né, porque a gente está trabalhando com vibrações. Logo, tensões mecânicas cíclicas acarretam o quê? Fadiga do material. Tá certo? Então, fadiga é que é o grande problema. Né? Então, a transmissibilidade em termos de força, ela também tem a sua importância quando o foco está na questão de controlar o isolamento da vibração. Escrevi errado aqui. O isolamento da vibração no que diz respeito à força transmitida. Né? Então nós temos esse caso, esse primeiro caso aqui, e nós temos o outro caso, quando a gente tem a massa, o amortecedor, a mole e o amortecedor em cima de uma superfície que se move, né? Que se move com o deslocamento y de t. Então isso vai fazer com que a massa se desloque com o deslocamento x de t. Então, de qualquer maneira, né, se a gente isola a massa, né, se a gente isola a massa, como a gente isolou aqui o piso, a superfície, a gente vai ter a força da mola e a força do amortecedor agindo sobre a massa. Aí, novamente, a capacidade de transmitir a força, agora no caso a força, que essa suspensão tem, vai ser responsável por o quanto de força ela transmite, né, a partir do deslocamento da superfície móvel, o quanto de força chega na massa. Certo? Então, nós vamos ver aqui o primeiro caso, né, o caso 1, né, que é o levantamento da transmissibilidade de força, do TF, quando nós temos força aplicada e base fixa, né, como está aqui nesse esqueminha aqui. Então aqui a gente sabe que a força é harmônica, então o deslocamento vai ser harmônico. Isso tudo já é conhecido da gente, né? Agora a gente vai a gente vai partir do conceito, da definição do que é transmissibilidade de força. Ou seja, a partir do módulo da razão entre a força transmitida e a força aplicada. A força aplicada, que é o denominador, é tranquilo, porque ela é dada, né? Nesse caso 1 em que a força é aplicada. Então se conhece a força. O negócio é levantar a força transmitida, a expressão da força transmitida, e substituir nessa expressão aqui. Né? Então, o que seria a força transmitida? Foi o que eu acabei de falar. A força transmitida, né, para a superfície vai ser a força que vem da mola e mais a força que vem do amortecedor. Força K, força C. A força C é Cx ponto, certo? E a força K é Kx. Então, o que nós temos aqui? Derivando, né? A gente tem I, já derivando isso aqui, né? Então, a gente vai ter I ômega FC, que é o x ponto, I ômega F, né, derivada, mais 1 vezes K, porque K é o quê? K é o X. K é o X. X é o próprio X maiúsculo. Então, a gente vai ter essa expressão aqui. Bem, então essa é a força transmitida. Né? Então, a força transmitida ela vai ser igual a I ômega F C mais K, que multiplica X máximo. Né? E nós vamos usar aqui a FRF só por uma questão de conveniência. Então, a gente resgata aqui a definição da FRF, que a gente viu, foi a primeira definição que a gente viu. X sobre delta zero é a FRF, que é a mesma coisa que X sobre F sobre K, né, que é o H de I ômega F, né, uma função complexa. Portanto, o X
o x, que está aqui também, ele é igual a F sobre K, né, que é o F sobre K, que multiplica, isso aqui é igual, né, que multiplica o H, H de ômega F. Certo? Então a gente vai pegar essa expressão aqui e vai substituir aqui. Certo? Por quê? Porque aí a gente vai ter a relação, né, da força transmitida com a força. A gente vai ter facilmente a relação da força transmitida com a força aplicada, que é o que a gente quer. Então, fazendo isso, né, vindo para cá e aqui substituindo a aqui, né, nós temos que a força transmitida é o I ômega C K vezes o X, que é F sobre K, H de ômega F. Né? Então, o que nós queremos? Nós queremos... então, antes de mais nada, a gente divide por esse K aqui, divide tudo por K, isso aqui por K, aí vai ficar assim, aqui vai ficar 1 e F e aqui. Nós temos aqui C sobre K de novo, já sabemos muito bem que C sobre K é 2 zeta sobre ômega N, a gente substitui aqui o 2 zeta sobre ômega N, né? E o F já foi passado aqui para baixo, então nós temos já a expressão, estamos caminhando para ter a expressão direta da transmissibilidade de força, que é definida como sendo a força transmitida pela força máxima transmitida pela força máxima aplicada. Aqui nós vamos ter o ômega F sobre ômega N, que é o R, logo a razão das forças é igual a I, né, como está aqui, 1 mais I 2 zeta R, que multiplica H de I ômega F. Né? Isso é um número complexo, né? Então vai ter novamente módulo, que é o TF, e a fase, que é o atraso. Então, encontrando o módulo de TF, né, usando aqui a definição do H, né, que o H é 1, né, sobre 1 menos R, 1 menos R ao quadrado, mais 2 zeta R ao quadrado, né, e o módulo é a raiz quadrada. Então, a gente vai fazer esse produto, substituir a expressãozinha aqui do R, fazer o produto por isso aqui e obter isso aqui. E aí, o que nós vemos? Que a relação das forças, né, a razão entre a força transmitida, ou seja, a força que efetivamente é transmitida pela força aplicada, também chamada de TF, ela tem a mesma expressão que o TD. E o ângulo de fase vai ter também a mesma expressão que o TD, que é a transmissibilidade de deslocamento. Nesse caso, TF igual a TD. Tá? Então, o que acontece? O TD nós obtivemos pelo segundo caso, o caso do movimento da base. Né? O caso do movimento da base nos deu o TD, que é a relação x sobre y. Agora, a gente obteve, para a base fixa e a força aplicada, nós obtemos a relação FTR sobre F. E nós verificamos que a expressão ela é a mesma. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se a gente está numa situação de que o sistema está se movendo, a suposta suspensão está se movendo com Y, né? E está transmitindo deslocamento para a massa, essa transmissão de deslocamento é igual, né, a essa expressão aqui, o módulo e a fase. Agora, se nós temos agora o caso em que a base está fixa e tem uma força aplicada, nesse caso a relação das forças é o TF, né? Que vai ter para esse caso a mesma expressão que o TD para o outro caso. Então, a gente chega à conclusão que o TF e o TD são iguais, né? Por causa da expressão, para casos diferentes. Ou seja, a transmissão o quanto é transmitido de deslocamento no caso da base móvel, sem força aplicada, é igual ao quanto é transmitido de força no caso da base fixa com força aplicada. Né? A mesma expressão.
Bem, continuando aqui, né, nós temos agora a segunda situação. A segunda situação é sem força aplicada e com a base móvel. Sem força aplicada com a base móvel, novamente, nós queremos saber o FTR sobre F, que é o TF. Né? E o TR é sempre a força que o amortecedor e a mola transmitem. Então agora o nosso modelo é esse, ou seja, não tem base, a base não é fixa. Então já sabemos lá de trás que quando a base não é fixa, a força do amortecimento é C vezes a velocidade relativa. E a força da mola é K vezes o deslocamento relativo. Certo? Então essa é a força transmitida. Então, e força transmitida é força transmitida módulo, força transmitida no tempo é o valor máximo da força transmitida multiplicado pelo E. Bem, aí, já que a gente está com isso aqui novamente, né, com essa questão dos velocidade de deslocamento relativo, que a gente viu lá no caso 2, a gente resgata lá a equação de movimento do caso 2, ela é homogênea porque não tem força externa aplicada, e aí a gente faz uma manipulação aqui, porque a força transmitida é isso aqui. Né? Então, o que é isso aqui a partir da equação de movimento? Ora, eu deixo isso aqui sozinho do lado de cá, do lado esquerdo, e mando o que sobra, que é o mx2 ponto, para o lado de lá. Só que ele vai com um sinal negativo, então acontece isso daqui. Então isso aqui a gente lê que a força transmitida é igual a menos massa vezes aceleração. Né? Ou seja, é menos a força da inércia. Né? A força com que a inércia do sistema resiste. O y é harmônico, nesse caso, né, como a gente viu antes, o x é harmônico, né, e a aceleração também é harmônica, que a aceleração é a derivada segunda desse x. Então vai aparecer esse sinal de menos aqui por causa do i, né, quando eu multiplicar i por i. Ora, então, o que vem a ser, né, então isso aqui é a força transmitida, mas agora eu tenho que explorar esse lado direito aqui. Né? Então, o que é menos mx2 pontos? Menos mx2 pontos é menos m x2 pontos, que é isso aqui. Né? Menos ômega fx e ômega ft. Então, o menos com menos dá mais. Né? Menos com menos dá mais. Então, esse menos mx2 pontos, na verdade, ele é m ômega f ao quadrado, x e ômega ft, que é o que eu quero substituir aqui. Eu quero substituir aqui. Eu quero substituir esse mx2 pontos negativo, isso aqui, né? Eu quero substituir isso aqui por uma coisa mais interessante, que foi o que apareceu aqui. Então, logo, a força transmitida é igual a isso daqui. Ou ainda, a força transmitida, o módulo da força transmitida é igual a isso vezes o módulo de x. Que não é porque só x pode assumir valor negativo. O massa não, nem o ômega f ao quadrado. Bem, então nós temos a expressão da força transmitida. Né? A força transmitida, que é igual a c vezes a velocidade relativa mais k vezes o deslocamento relativo, na verdade também é igual a m ômega f ao quadrado x maiúsculo. Essa é a força transmitida. E no caso do módulo, o módulo da força transmitida é igual a esse módulo aqui. Tá? Mas eu quero a força transmitida sobre a força. Tá? Então a expressão da força transmitida eu já tenho aqui. Né? Agora, e essa força aqui? Essa força eu não tenho, porque não existe uma força externa. Existe uma força que ela vem do deslocamento. Né? Do deslocamento. Então, qual é a manipulação que a gente faz aqui? Lá do caso 2, da transmissibilidade de deslocamento, né,
eu obtive isso aqui, né, que era a razão entre os deslocamentos da massa e do suporte, dado por essa expressão aqui. Logo, o x é igual a y, né, passando o y para o lado de cá, que multiplica isso tudo aqui. Aqui eu tenho um x, né? Aqui eu tenho x. Então, aqui eu encontrei uma outra expressão para o x, certo? Então, eu posso dizer que x igual a y vezes isso daqui, né? Então, e a força transmitida? E aqui eu tenho, então o negócio é o seguinte, eu tenho aqui, eu quero trabalhar com isso aqui, certo? Aí eu acabei de encontrar que força transmitida é igual a m ômega f ao quadrado módulo de x. E do transmissibilidade de deslocamento, eu cheguei que x é igual a y, né, vezes aquilo que está aqui, isso que está aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou substituir aqui, né? Então, a força transmitida vai ser isso tudo aqui. Aqui, a força transmitida está com esse x aqui, né? E a força transmitida, ela está com essa expressão aqui, né? Então, essa expressão que está aqui, né, ela... Então, a força transmitida, né, o que nós temos aqui? Que a força transmitida, aqui de cima, né, é igual a m ômega f ao quadrado vezes x, certo? Mas quem é x? Quanto vale x? Né? Então eu tenho que pegar e obter uma expressão, porque eu estou querendo força transmitida sobre força aplicada, sobre uma força que não está aplicada, né? Então essa força ela não é aplicada. Essa força advém do deslocamento do suporte. Então eu lembro lá do TD e resgato essa expressão que está aqui, né? Essa expressão que está aqui. Para quê? Para pegar essa expressão de x e substituir aqui, né? Então eu vou pegar essa expressão de x aqui, né, e vou substituir ela aqui, de maneira que eu vou ficar com essa expressão que está aqui, né? Então essa expressão ela já tem o y, então seria força transmitida em função de y, que é o deslocamento, mas eu quero força transmitida por força, porque eu quero uma coisa dimensional. Então eu tenho que colocar embaixo disso aqui, eu tenho que colocar a força. Bom, da onde que eu vou tirar essa força? Eu tenho deslocamento, eu tenho massa, né? Mas eu sei que frequência natural ao quadrado é K sobre M, né? Então M é K sobre frequência natural ao quadrado. E ômega F sobre ômega N é R, né? E isso ao quadrado é R ao quadrado. Então eu lanço mão disso, né, dessa questão aqui da frequência natural, eu substituo esse M. Aí vai aparecer um K sobre ômega N ao quadrado, né? K sobre ômega N ao quadrado. Então, vai ficar K sobre ômega N ao quadrado, ômega F ao quadrado já estava lá, e esse Y. Agora eu sei que ômega F ao quadrado sobre ômega N ao quadrado é R, né? R, na verdade, é R ao quadrado. E KY é uma força, né? KY é força. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar KY, como eu quero força transmitida sobre força aplicada, mas eu não tenho força aplicada, eu vou pegar KY, que tem grandeza de força, e vou colocar embaixo, né? Vou colocar aqui embaixo, né? Esse K e esse Y eu vou jogar aqui para baixo, aí vai ficar assim. Isso, e vai sobrar do lado de cá
o ômega F sobre ômega N ao quadrado, que é o R, e o resto, né? Então, força transmitida sobre KY, ou seja, aqui é módulo, então vou botar módulo em tudo, é igual a TF, que é igual a isso daqui. Ou seja, isso que está aqui é o TD. Logo, o TF é R ao quadrado vezes TD. Né? Portanto, TF é R ao quadrado vezes TD. Então, essa é a relação entre a transmissibilidade de força e a transmissibilidade, né? A transmissibilidade de deslocamento. Nesse caso, então, nós não temos força aplicada. Então, a força que vai chegar, devido ao movimento do suporte, a força que vai chegar na massa, ela vai ser... ela vai atuar como uma força aplicada, né? Porque o deslocamento do suporte, porque a gente está tendo deslocamento do suporte, então é o deslocamento Y do suporte vezes o K da mola é que vai se materializar como uma força, né? Então, essa é de fato a força, né? A base se move e deforma a mola, então ela gera uma força na mola, né? É como se eu tenho aqui, né, eu tenho aqui a mola, aqui ela está presa no suporte, então ela está sendo empurrada e puxada pelo suporte, e aqui ela está presa na massa, então ela está puxando e empurrando a massa. Então aqui eu tenho um Y, né, ou seja, um Yzão é I ômega FT, que através da mola está gerando uma força, está fazendo chegar uma força aqui, que é essa força que vem no denominador. Então, essa que efetivamente é a força que está entrando no sistema, materializada pelo deslocamento do suporte. Tá? E o que está chegando na mola, o que está chegando na massa, vem dessa força, né? E vem também do amortecedor. Certo? Então, por isso que TF nesse caso não é igual a TD, porque você tem o amortecedor. Então, vai ter esse fator aqui corrigindo, né, compensando isso. E, por fim, temos novamente um gráfico, né, daquele tipo lá de resposta, de razão aqui no caso a razão das forças em função do R. Então, reparem que aqui novamente no raiz de 2, nós temos o cruzamento o encontro das curvas todas, né, em função do amortecimento, e nós vemos que do lado de cá, né, o comportamento quanto maior o amortecimento, menor a força transmitida, né? Menor a força transmitida. É só ver aqui 0, 0,1 e 0,2. Agora, quando passa do 0,2, da famosa frequência de corte lá, o 0,2, a gente tem o contrário. Novamente, por quê? Porque há um enrijecimento do amortecedor, né? Então, para cá, ou seja, quando a razão entre as frequências é maior que 1,4, quanto mais amortecimento você tem, mais transmissão de força você tem, mais a força se transmite. E aí novamente se aplica o velho exemplo, né, a referência ao carro, né, a suspensão do carro. Tá? Então, ou seja, o carro é bem isso, né, você passa por um quebra-mola ou por um buraco, uma deformação do piso, aquilo vai ser passado, vai entrar na roda como uma força, né, na verdade uma força não, um deslocamento da roda que vai deslocar a suspensão, que vai deslocar a carroceria. Só que quando você pensa em transmissibilidade de força, você vai pensar no quanto de força está passando para a carroceria, né? Então, você tem o quanto de deslocamento essa suspensão passa, e multiplicando isso pelo quadrado da razão das frequências, você tem o quanto de força passa.
Então o fabricante do carro, na hora que vai projetar o carro, ele tem que pensar no TD, né? No TD, TF igual a R ao quadrado TD. Então ele tem que pensar no TD olhando com o olho no conforto, né? E ele tem que pensar no TF com o olho na robustez do carro. Certo? E na verdade nenhuma das duas é desejável, que elas sejam altas, né? Sei que se quanto mais aqui você vê o seguinte, que quanto maior for a transmissibilidade de deslocamento, né, maior vai ser a transmissibilidade de força, né? E vai aumentar com esse fator multiplicativo aqui do quadrado da razão de frequências. Bom, então é isso. Terminamos aqui o caso 3, né? O caso 2.3, onde a gente tem a questão aqui da avaliação da força transmitida. Ok? Então vamos para o próximo vídeo.